Bem-vindos à Comissão Executiva, um programa feito em parceria com a Ordem dos Economistas. Hoje olhamos para as medidas de austeridade que vão ser anunciadas esta quarta-feira pelo Ministro das Finanças, Vítor Gaspar. São comentadores habituais da Comissão Executiva às quartas-feiras: António Gomes Mota, Alexandre Mota Pinto, Vítor Gonçalves e Diogo da Silveira. Agradeço aos quatro a vossa presença. Alexandre, começo por si para lhe perguntar o que espera hoje de Vítor Gaspar. Há claramente aqui um anúncio de medidas, ou é previsível, mais do lado da despesa, mais uma vez, do que do lado da receita, e a TSU deverá ainda estar em cima da mesa, não se sabe exatamente em que medida. Eu também juntava aqui um outro ponto que tem que ver com o facto de o Governo ter recuado na TSU. Parece-lhe que foi uma má decisão? Antes de mais, muito bom dia. Portanto, eu penso que realmente aquilo que nós devemos esperar e que tem sido anunciado é um aumento do IRS, não é? Um aumento dos impostos para compensar, no fundo, uma parte da alteração à TSU que consistia no aumento da taxa que seria paga pelos trabalhadores, parte essa em que o Governo recuou. A outra parte da medida relativa à TSU que foi anunciada, que era uma diminuição, uma redução do montante da taxa que seria suportada pelas entidades patronais, de cerca de 5,5%, eu penso que é isso que se manterá em cima da mesa. E eu, em relação a essa medida, realmente estou de acordo com ela, porque de todas as medidas que tenho visto, esta é a única medida que eu diria que realmente pode ter um efeito indutor do crescimento e que se dirige ao crescimento, nomeadamente ao crescimento das nossas exportações, que é realmente a via, ou digamos, o único suporte que neste momento temos para podermos crescer. E que é preciso dizer que tem dado os seus frutos. Eu no outro dia estive a ver dados comparando os primeiros 8 meses deste ano com os 8 meses do ano passado, e as nossas exportações têm crescido nessa comparação. E também têm crescido em relação ao destino das exportações, enfim, para economias em que realmente nos interessa trabalhar e para as quais nos interessa exportar. Eu posso, por exemplo, dar um exemplo que, para a China, nesse período, as nossas exportações cresceram 186%. Acho que é um dado significativo. É sabido que houve privatizações em que tiveram empresas chinesas envolvidas, não sei se há alguma relação com isso depois, portanto, se isto é muito ocupado por uma só empresa ou duas, exatamente. Mas, Alexandre, como é que olha para as reações tão negativas por parte da maior parte dos empresários? Eu penso que os empresários que se pronunciaram-se negativamente em relação à subida, não propriamente à descida da TSU suportada pelas empresas, mas à subida da TSU que seria suportada pelos trabalhadores. Porque isso realmente diminuiria o rendimento disponível dos trabalhadores e, portanto, diminuiria a procura interna e o consumo interno. Aliás, uma das coisas que nós vemos é que grande parte dos empresários que apareceram a criticar essa medida são empresários que dependem muito da procura interna, do consumo interno. Houve outras críticas, enfim, que eu essas não subscreveria, como, por exemplo, a de alguns empresários que disseram que não conseguiriam manter os trabalhadores motivados com essa descida, com esse agravamento, a TSU a ser suportada pelos trabalhadores, porque é óbvio que se esse problema for um problema real, esses empresários poderiam sempre aumentar os salários desses trabalhadores para eles manterem o mesmo rendimento. Portanto, eu não viria essa crítica, não me pareceu uma crítica tão legítima. Mas, portanto, eu penso que era bom mantermos esta medida de diminuição da TSU suportada pelas empresas para realmente conseguir aumentar a competitividade das empresas exportadoras. Portanto, no fundo, seria isso é isto que eu digo. E, portanto, por outro lado, por força do Tribunal Constitucional, o Governo está obrigado a aumentar os encargos, enfim, do equilíbrio que pretende fazer orçamental no setor privado. E, portanto, vai aumentar os impostos. Não há outra via. É isso que podemos esperar, não é? É isso que podemos esperar. Vítor Gonçalves. Relativamente a este aspecto, eu tenho também a opinião que provavelmente hoje a questão da TSU vai se manter da maneira que o Alexandre estava a referir, provavelmente uma diminuição para os empresários. A minha dúvida é como é que vai ser feita ou se vai haver discriminação e como é que pode ser feita essa discriminação. Isto é, como era referido, o importante a ser feita uma medida desse tipo, ou a manter-se uma ideia desse tipo,
era que houvesse um apoio aqui às empresas exportadoras, fundamentalmente, porque relativamente ao consumo interno, nós não queremos que, nós temos até, do ponto de vista estritamente macroeconómico, vantagem que diminua algum nível de consumo, nomeadamente aquele que se destina a consumir produtos importados. Por isso, a manter-se esta ideia da diminuição da TSU, ela será importante se conseguir fazer a discriminação. De outra forma, não vejo que seja uma medida com grande impacto na economia. Ainda relativamente à questão que estava a pôr dos empresários, ou alguns empresários terem criticados, eu penso que isso tem a ver fundamentalmente, como já foi referido algumas vezes, com a forma como a medida foi apresentada e que foi de uma forma simplisticamente entendida que quem iria pagar a diminuição da TSU eram os trabalhadores, porque haveria um aumento de um lado e uma diminuição do outro. Apresentado como foi, há um entendimento simplístico disto. E os empresários, e eu diria que alguns com alguma razão, não quiseram importar um conflito social, quando viram que existia esse entendimento, para dentro das suas empresas, porque, como também alguns disseram, tinham logo dito aos trabalhadores das suas empresas que, se essa medida fosse para a frente, eles fariam efetivamente um aumento salarial, isto é, iriam repercutir nos salários dos empregados dessas empresas a diminuição que eles estavam a ter para o pagamento, através do pagamento da taxa que lhes era aplicada. Por isso, tem a ver efetivamente com a forma como a medida foi comunicada. Agora, a questão do impacto desta medida, mesmo que ela seja discriminadora, isto é, que vá fundamentalmente para as empresas, ou cujos beneficiários sejam fundamentalmente as empresas que tenham exportação. Eu não quero parecer demasiado pessimista, até porque vivemos numa época em que não há, ou há muito pouco otimismo. Mas, para mim, ainda está para demonstrar que, mesmo para as empresas exportadoras, essa medida possa ter um efeito prolongado na nossa competitividade de uma forma durável. Isto é, porque é que nós não exportamos mais? É uma questão de preço dos produtos, porque, vamos lá ver, quando se fala numa diminuição da TSU, é para diminuir o fator custo para permitir uma baixa de preço. É este o aspecto fundamental. Eu penso que não, porque naqueles setores onde nos importa estar de uma forma continuada, provavelmente não é uma diminuição em termos aritméticos, por e simples, cerca de 5%, que nos tornará muito competitivos. Mas eu gostaria de falar mais sobre isto depois de saber, digamos, as características da medida que vai ser hoje anunciada. Diogo da Silveira, esta questão é muitas vezes apontada como uma contrapartida à não possibilidade de utilizarmos a desvalorização cambial, que não a podemos, obviamente, fazer. A questão é, que ferramentas pode um Ministro das Finanças, neste momento, utilizar para aumentar, a curto prazo, obviamente, e de uma forma considerável, a competitividade quando nos comparamos com outras economias? Pois é. A curto prazo são poucas as ferramentas. Eu penso é que o Governo tem de conseguir trabalhar ao longo de vários prazos. Não é? É certo que, se pensarmos essencialmente no curto prazo, aumentar as receitas para resolver o tema do déficit é com certeza a medida mais fácil. Ou seja, aumentar os encargos para todos os contribuintes, quer sejam eles pessoas, quer sejam eles empresas. O longo prazo também é relativamente fácil, entre aspas, com alguma coragem, e são todos os temas das medidas estruturais que impactarão quer déficit, quer também os aspectos de competitividade do país como um todo, todos os temas estruturais,
começando pelo mais gritante e mais importante, quanto a mim, que é tudo que está ligado à justiça. Mas falta talvez aqui um médio prazo. Nós precisamos todos de médio prazo. E o médio prazo implica, a ver se eu não me exprimo mal na forma como vou dizer as coisas, implica trabalho, raciocínio, olhar para os processos, ver onde há ineficiências, redesenhá-los. Portanto, não é algo que seja tão imediato quanto fica tudo na mesma, mas simplesmente vamos pagar mais e, portanto, alguns o Estado receber mais. Também não é vamos preparar as fundações para daqui a 2 ou 3 anos sermos vistos de outra forma. Não, é um trabalho que começa a ser feito agora e que leva 6 meses, 1 ano a ter impacto. É um trabalho que obriga a analisar com calma e de forma detalhada todos os processos fundamentais, da forma como funciona todos os serviços de apoio em geral que um país, um governo, as instituições dão ao conjunto do mercado, quer às empresas, quer aos consumidores. E há muito por fazer nessa área em Portugal. É uma área que é menos imediata, que implica esforço, que implica análise e, portanto, há aqui um pouco entalada entre as medidas de curto prazo, que é tudo igual, só mexe o preço, de uma certa forma, não é? Isto, os impostos, TSU ou IRS é igual, não muda nada, simplesmente vamos pagar mais e, portanto, entra mais. Está entalado entre este efeito imediato que não tem reflexão, é uma decisão pura, paga mais pelo mesmo. Entalado entre isso e as reflexões em profundidade, como é que vamos reestruturar, não, eu penso que falta aqui um médio prazo e é disso também que nós precisamos para resolver. Mas não responde à pergunta que fez do curto prazo, aí só mais receitas. António, é a solução? Mais receitas? No imediato, no mais imediato eu diria que sim, mas deixe-me voltar só um bocadinho atrás, Rui, para fazer um breve comentário sobre aquilo que nós não sabemos que vai acontecer, mas que iremos seguramente assistir a partir das 3 da tarde, e nomeadamente aquilo que o Alexandre há pouco aventava, no sentido de o Governo eventualmente manter o corte da TSU para a entidade patronal. E se mantiver esse corte, a verdade é que, ainda que de um modo um bocadinho mais artificial, no essencial a forma de financiamento vai se manter a mesma. Ou seja, se houver essa descida apenas da entidade patronal, ela vai ter que ser financiada por aumento de impostos. Como nós já vimos de forma relativamente clara, o grosso do aumento de impostos vai ser em sede de IRS. O que significa que o efeito do financiamento que foi criticado na TSU vai acontecer na mesma. Ou seja, vai haver mais IRS a pagar, menos rendimento disponível, menos procura interna, menos consumo. E, portanto, se isso for o modelo consagrado nas medidas a anunciar, teremos seguramente o mesmo problema na essência que tínhamos quando se discutiu a TSU, com uma única diferença, é que enquanto no modelo original da descida da TSU havia uma transferência totalmente visível e direta dos trabalhadores para a entidade patronal, agora vamos dar uma voltinha, se quisermos, ao Rossio, mas no essencial o mecanismo vai ser o mesmo. E nesse sentido, a segunda nota, e por isso é que eu tenho algumas dúvidas não sobre a bondade da medida, não tenho dúvidas nenhumas, como a descida da TSU da entidade patronal seja maior ou menor, algum efeito seguramente vai fazer sobre a competitividade das empresas no exterior. Isso parece-me claro. Estou de acordo com o Vítor que poderá, na maioria dos casos, não ser o elemento decisivo, mas seguramente alguma vantagem vai ter. Agora, a minha reflexão é noutro sentido. Repare, o Governo tem em cima da mesa, desde já, 2 problemas para resolver. Um é a necessidade, face à decisão do Tribunal Constitucional, de repor pelo menos um dos salários que retirou este ano. Portanto, tem que arranjar receita para compensar. Segundo é a própria descida do déficit, que foi acordada com a Troika, de 5 para 4,5 e num ambiente em que o PIB vai descer, o que significa que o esforço de redução tem que ser maior. Estes 2 problemas acho que são problemas muito complicados de resolver em termos do seu financiamento. Se ainda a somar a isto vai querer fazer uma descida da TSU, da entidade patronal, eu acho que cria um buraco de uma dimensão tal
em termos de necessidade de aumento de receitas, que o efeito desse aumento de receitas receio que seja devastador em termos de consumo interno. Poderia ser compensado através da redução da despesa, mas não é isso que vai ser feito. Repare, a redução da despesa, e eu agora pegava nas palavras, e por isso é que este painel é particularmente interessante, pegava exatamente nas palavras do Diogo. A redução da despesa que se faz hoje devia ter sido planeada e trabalhada há um ano atrás. Era agora que se começava a fazer os efeitos. Porque você tem duas maneiras de reduzir despesa. Uma que é mais fácil, que é manter tudo na mesma e tudo funcionar pior. Portanto, que é cortar diretamente. Você antes consumia 100 fotocópias por mês, agora passa a consumir 50. Você tinha água que comprava em garrafas, agora vai comprar água à torneira. Portanto, esse é o tipo de medidas de redução de despesa que é imediato, mas que mantém no essencial o funcionamento do sistema exatamente igual. Outro tipo de redução de despesa, e essa é que tem efeito mais estrutural, é quando você reorganiza as funções, reorganiza os serviços, reorganiza o modo de funcionamento do Estado. Mas isso não se faz por decreto em uma semana, demora tempo. É preciso planear, é preciso implementar e é preciso obter resultados. E, portanto, mesmo que hoje haja um esforço enorme a esse nível, e de facto eu acho que tem sido um dos defeitos deste governo, que de facto cortou nas gorduras que eram fáceis de cortar ou menos difíceis de cortar, não corta naquilo que é de facto mais complicado e mais trabalhoso. Mas, portanto, se o governo fizer agora esse esforço, não vai ter efeitos daqui a um mês, ou daqui a 2, ou daqui a 3, não é? Estará a trabalhar para daqui a um ano. E por isso é que, de facto, respondendo agora ao início da sua pergunta e ao início da minha resposta, não há nenhuma outra solução com efeitos imediatos que não seja o aumento de impostos. Alexandre, olhamos para a privatização da Caixa. Parece-lhe que faz sentido o Estado ter um banco a 100% como a Caixa, ou faz sentido ou não faz sentido manter um outro modelo? Pois, em relação à privatização da Caixa, eu penso que nós devemos distinguir aquilo que é a venda de uma participação minoritária, claramente minoritária, enfim, que poderia colocar um acionista privado minoritário também numa posição de maior controle e de supervisão daquilo que a Caixa vai fazendo, da venda do controle, portanto, da venda de uma participação maioritária. Mas alguém compra uma participação minoritária da Caixa que não é propriamente um grande ativo do ponto de vista de rentabilidade dos capitais próprios, lá investidos? Já foi dito que... Depende do preço. Pois, depende do preço e já foi dito que sim. Eu tenho nesta matéria, enfim, não tenho uma posição totalmente definida, mas há duas empresas que eu, em relação a cuja privatização, eu tenho muitas dúvidas. Duas empresas públicas, que é a Caixa Geral de Depósitos e a RTP. Porque entendo que, em bom rigor, estas duas empresas são dois instrumentos de soberania nacional. A Caixa Geral de Depósitos, apesar de tudo, tem uma importância grande e uma relevância grande na forma como o Governo e o Estado pode agir na economia. E a RTP tem uma importância enorme, porque nós todos sabemos hoje em dia a importância destes meios de comunicação de massa até para a formação da opinião pública. Mas o que é que a RTP faz hoje que a SIC ou a TVI não fazem? Apesar de tudo, penso que a RTP, sendo uma televisão estatal, pode ser um veículo, enfim, de transmissão de certas opiniões, de uma certa visão que o Estado tem interesse em transmitir. Mas isso é o Estado a tentar controlar, obviamente, a opinião. Mas eu penso que eu não acho que isso seja necessariamente negativo, porque eu acho que uma das funções que o Estado tem é a de formação dos seus cidadãos, e há aí um déficit. Nós temos aí um déficit também, aliás. Nós vemos, quando se discute, por exemplo, isso passou-se um bocado, a meu ver, com a discussão da TSU. Eu acho que a maioria dos cidadãos não compreendeu totalmente, por exemplo, esta primeira parte da medida da TSU para tentar aumentar a competitividade das empresas. Isto é, as discussões muitas vezes são um pouco adulteradas. Enfim, mas como eu disse, eu não tenho uma posição definida em relação a isto, mas a minha posição baseia-se um bocado desta ideia. Portanto, se for uma venda, enfim, de uma posição minoritária, talvez alguma abertura. A passagem do controle para um privado, isso nunca. Da Caixa Geral de Depósitos parece-me que nunca. Vítor Gonçalves, relativamente à Caixa Geral de Depósitos e eventualmente à RTP, se quiser fazer algum comentário. A minha opinião relativamente à Caixa Geral de Depósitos é que nunca deverá haver uma privatização a 100%. Relativamente a uma privatização parcial, a mim não me choca.
Eu sei que há argumentos relativamente a uma privatização parcial, do tipo, bem, mas depois os privados que lá estiverem vão procurar fazer pressão para que as coisas corram da maneira que querem, ou vão procurar depois continuar a fazer pressão porque haja um aumento da sua participação até chegar. Bem, mas isso eu penso que é uma crítica de natureza secundária. O aspecto fundamental é ou há privatização parcial ou não há privatização. Eu, como disse, defendo que não haja privatização maioritária ou total, porque entendo que na situação em que nós estamos, nomeadamente a nossa menor autonomia relativamente às políticas monetárias e política financeira, o Estado, pelo menos na situação em que estamos e naquela que se antevê nos próximos tempos, e quando eu digo nos próximos tempos, não é nos próximos anos, é no médio prazo, ter um Banco do Estado forte é uma forma de o Estado poder efetivamente intervir no funcionamento da economia e, neste caso, muito especificamente, no financiamento à economia. Agora, até pela maneira como a questão foi posta e os comentários que estavam a ser feitos, não é pelas coisas terem estado a funcionar mal até agora que vão continuar a funcionar mal no futuro. O que é que eu quero dizer com isto? Tanto a Caixa e, secundariamente, se calhar também a RTP, têm sido acusadas de que a existência de serem empresas públicas ou com caráter público, que o Estado as utiliza para poder, neste caso, os seus representantes, os governos, atuarem na defesa dos seus interesses mais, se posso utilizar a expressão, mais mesquinhos. Bem, a verdade é que isto tem digamos, um pecado original. É que ainda ao fim deste tempo fala-se ao longo dos anos quais são as funções do Estado. O que é que o Estado deve fazer na sociedade, na economia, etc. E nunca mais chega a uma conclusão. Mas de uma coisa eu tenho a certeza, é que quando, por exemplo, a banca privada, por motivos variadíssimos, não financia como seria desejável a economia, deveria haver um banco a financiá-la. E o que é verdade é que também não está a acontecer. A verdade é que também não está a acontecer. Nós temos um banco, que é a Caixa Geral de Depósitos, e que, pelos vistos, também não está a financiar ainda suficientemente, nomeadamente as PMEs e as PMEs exportadoras, etc. Por isso, quando eu digo que a Caixa deve continuar maioritariamente pública, não é para continuar a situação como está. Agora, o que eu tenho para mim é que se ela fosse totalmente privada, não haveria a garantia de que uma política da natureza pública que dissesse é necessário as PMEs terem maior financiamento fosse assegurada. Diogo, qual a sua opinião sobre esta questão da Caixa? Eu penso que existem várias opções. Não existe só uma opção, portanto, tentando ver os benefícios e os inconvenientes. O benefício tradicional que é apontado para o controle público de um banco é, nomeadamente, uma perspectiva de longo prazo. Eu diria que é a grande diferença, em particular na banca. Isto dito, existe um conjunto de países que têm bancos com perspectiva... Eu só ia fazer uma nota porque temos 1 minuto certinho para terminar e ainda queria dar a palavra ao António. Portanto, eu penso que a questão não é uma questão essencial, é preciso que haja a possibilidade de ter uma perspectiva de longo prazo, depende da articulação que o Governo quiser ter com a Caixa ou com as instituições bancárias em geral. Noutros países em que não há bancos controlados pelo Estado, os bancos também ouvem, escutam e conseguem, por vezes, ter uma visão de longo prazo. É o caso da França, país que eu conheço bem. Portanto, aqui está muito mais no funcionamento, na forma como a gestão vai utilizar o ativo que é ter a Caixa. E, portanto, aí acredito que faça sentido que haja alguma evolução, a questão-chave não sendo se deve ou não ser nacionalizada. Muito bem. No caso privatizado. António. Em 30 segundos agora. Eu tenho muitas dúvidas e aponto apenas dois elementos importantes da reflexão.
a ser vendido será seguramente a um preço muito deprimido e, portanto, o benefício do encaixe não será grande coisa. Em segundo lugar, a ser vendido, naturalmente que será apenas e só parcial, é preciso ter muito cuidado com a forma como vai ser feita essa venda. Ou seja, como é que o capital vai ser disperso, que tipo de entidades podem ou não podem ter uma participação relevante na Caixa, porque isso será o que vai determinar o seu próprio funcionamento no futuro. Muito bem. António, demorou 29 segundos e 50, portanto está de facto passado com distinção neste teste do tempo. Portanto, passava no seu primeiro ano, não é? Do seu curso. Mas o que é certo, Pedro, é que o momento é um mau momento. Nós temos dois aspectos. Exatamente. Se faz sentido ou não, e agora? Agora, não. Depois, talvez. Muito bem. Fica o essencial da vossa opinião. Desejo-vos o resto de uma boa semana. Fica também por aqui a Comissão Executiva. Até de hoje a 8 dias.